E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então espero que sim. Estamos hoje aqui para mais uma aula de ciências e biologia e o assunto dessa semana é bioma. Essa aula é um pouco mais extensa, então a gente vai fazer biomas parte 1 e biomas parte 2. E o que a gente vai aprender nessas aulas? A gente vai aprender um pouco das características de cada bioma do Brasil. Lembrando que são biomas brasileiros que vamos estudar agora. Então, a gente vai saber sobre as características, os principais impactos e as atividades de cada uma delas. Então, fique aí e depois da vinheta a gente começa firme na aula. É claro que para começar, a gente precisa começar do início. Então, primeiramente, o que é bioma? E eu vou explicar para vocês, é claro. E outra coisa, essa perguntinha aí, fiquem ligados que eu vou pedir no exercício. Biomas são divisões da nossa biosfera em grandes comunidades adaptadas às condições ambientais específicas. Os fatores como latitude, fluviosidade, temperatura, altitude e tipos de solo. Só para vocês entenderem um pouco de latitude, para relembrar vocês que talvez vocês já tenham estudado ou não. Então a latitude é uma palavra que serve para dar uma localização no planeta para o lugar que estamos falando, como os biomas. Então a latitude ela se baseia no meridiano de Greenwich, né? O que é meridiano de Greenwich? É uma linha imaginária que divide o nosso planeta. Beleza? Fluviosidade. A fluviosidade ela é relacionada com água. Especificamente falando da água da chuva, a quantidade de chuva que ocorre naquela região, naquele bioma específico. Temperatura. Quando falamos em temperatura, estou aqui com o meu termômetro, que eu usei bastante quando eu peguei Covid, né? Porque eu ficava vendo minha temperatura toda hora, né? Comecei a falar né. Então, um dos desafios aí do vídeo é contar do início ao fim quantos né eu falei, né? De novo, acabei de falar né. Então, a gente acaba usando um vício de linguagem, que eu, quando gravo, acabo falando né. Não sei se no outro vídeo vocês perceberam, mas eu fiz uma marcação nas vezes que eu falei né. Vou tentar não falar né. Então, temperatura. Esse daqui é um termômetro corporal, que mede a temperatura do nosso corpo. Mas existem outros tipos de termômetros para medir a temperatura do ambiente. Altitude. A altitude, ela determina a posição. A minha cachorra acabou de bater na câmera. Não sei se vocês viram que balançou. Aqui, ó. Ó o bichão aqui, ó. Não dá sossego. Voltando. Vai pra lá. A altitude, né? Ela determina o ponto que aquele bioma ou aquela região ela se encontra em distância ao nível do mar. Porque o nível do mar é o nível mais baixo que a gente tem aqui na Terra, vamos dizer assim, na nossa biosfera, que é o nível 0. Então, a partir daí, a gente conta a altitude, né? Nós moramos para cima da serra, né? Toda praia que a gente vai, a gente sobe uma serra e desce, que são um conjunto de... No Brasil não existem montanhas, né? Existem morros, porque montanhas, a altitude é muito alta. Solo. Tipos de solo é que cada região tem um tipo de solo determinado, ou pode ser que algumas regiões tenham o mesmo tipo de solo. No nosso planeta existem vários tipos de solo. Solos mais arenosos, solos mais secos, solos úmidos, solos com uma grande quantidade de matéria orgânica, solos que parecem como fosse uma pedra esponjosa, de absorção maior do que os outros solos. E tem solos que são totalmente impermeáveis, que a água não consegue penetrar aos lençóis freáticos. Outra coisa que a gente não pode esquecer
é que cada bioma ele determina praticamente os tipos de espécie de plantas e também o tipo de espécie de animais, né? Porque uma coisa leva a outra. Como a gente já falou um pouco sobre ecologia e talvez mais para frente fale sobre cadeia alimentar, os biomas eles determinam o tipo de plantas que existem naquele local, né? De repente, a Amazônia é um exemplo que a gente vai ver hoje, né? São árvores grandes, enormes, um lugar muito úmido, então tem que ser espécies de árvores que sejam adaptadas para essa região. E essas árvores trazem a conjunção dos animais que vivem lá, porque essas plantas vão fornecer alimento para esses animais. Então, um exemplo é que lá na Amazônia, que existem árvores muito grandes, é o maior local do Brasil que existem espécies de primatas. Não primatas Homo sapiens, como nós, né, que é a nossa espécie, homens, não. Primatas... Eita, agora... deixa eu lembrar. A família dos primatas, dos nossos primos muito distantes, dos macacos. Então existe uma espécie de macaco lá que só existe na Amazônia, que é o macaco-aranha. Pessoal, vamos lá. Só para lembrar, de uma forma mais simples possível, o que é bioma? Bioma são grandes comunidades de flora e fauna adaptadas às condições climáticas, ecológicas determinadas de cada região. No Brasil, são evidentes 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Nesse vídeo, vamos falar dos 3 primeiros. As características de cada um deles está profundamente relacionada à sua localidade e às características climáticas de cada região. Mas foca aqui, que agora a gente vai ver como esse Brasilzão é muito grande. Vamos começar pela Amazônia. A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, que se espalha por 9 países: Brasil, Peru, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela, sendo que 60% dela está no território brasileiro, isso aí, onde passa pelo Maranhão, Mato Grosso e ocupa todos os estados da região norte. Quase 50% do Brasil é a Amazônia. Se considerarmos toda essa parte pintada de verde e a Amazônia Legal, essa área se estende a 61% do Brasil. Isso porque a Amazônia Legal é uma divisão política. A grande verdade é que a Amazônia Legal trouxe mais destruição do que progresso para essa região. Na verdade, só grandes corporações se favoreceram em nome desse progresso e acabaram causando uma grande destruição ambiental. Só para você ter uma ideia do tamanho desse bioma, se a Amazônia fosse o país, seria o 7º maior país do mundo. Essa aqui é a maior floresta tropical do planeta. 50% de toda a floresta que existe no planeta está aqui, na Amazônia. E outra, é a região menos povoada do Brasil. Também é o local onde a gente vai encontrar a maior quantidade de grupos indígenas. Ainda existem mais de 100 tribos na região amazônica. E elas vivem isoladas por aqui. Bom, pode perceber que quando a gente fala da Amazônia, a gente fala que é o maior praticamente em quase todos os aspectos. E eu vou falar um pouquinho das características da vegetação. Pessoal, prestem atenção, porque agora eu vou falar uma língua biológica. Características da vegetação: latifoliada, perenniforme, hidrófila e muito heterogênea e biodiversa. Evapotranspiração é muito grande, alimentando uma massa de ar úmida, chamada MEC, massa equatorial continental. Então, a parte mais importante de todas essas palavras difíceis é entender que as árvores da Amazônia, elas transpiram água. Isso, transpiram que nem a gente.
E essa água que transpira pelas folhas, né, no processo de fotossíntese e pela quantidade de árvores que tem lá, a quantidade de evaporação é muito grande e ela influencia o planeta inteiro. E é chamado também de grandes rios suspensos, que fora do planeta, nos registros de alguns astronautas, você consegue ver muitas nuvens na região aqui do Brasil. Para concluir nosso estudo da Amazônia, vamos falar de um assunto muito importante, que são os impactos ambientais. Os maiores impactos ambientais que ocorrem naquela região é o desmatamento naquela região, as queimadas, a biopirataria, a expansão da fronteira da agronomia e do agronegócio, a mineração e o crescimento das hidrelétricas, que causam um impacto ambiental muito grande, e os conflitos por terra. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do Cerrado. O Cerrado que é o segundo maior bioma do Brasil, e ele é parecido e considerado também como uma savana. Ela é uma savana com a maior biodiversidade que existe no planeta. Ele se localiza sobretudo no centro-oeste, mas é o único bioma presente em todas as regiões do país. Seu predomínio no centro-oeste se dá mais especificamente na região do Planalto Central, ali em Brasília. Ela é a savana mais rica do mundo sobre biodiversidade. Sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e, claro, Distrito Federal. O clima predominante no bioma do Cerrado é o tropical sazonal, ou tropical típico, com estações bem definidas, ora bem chuvosas, ora bem secas. A amplitude térmica é uma sensação de calor intenso, muito quente. E a vegetação dessa área é uma vegetação mais rasteira, com algumas árvores altas que não chegam a passar de 5 metros de altura. A sua vegetação das árvores são de troncos bem retorcidos, cascos bem resistentes, firmes. Essa vegetação é bem forte e protegida porque existem queimadas naturais no cerrado, por ser uma vegetação muito seca. A parte hídrica do cerrado é muito rica, existem muitas cachoeiras, muitos lagos e nascentes. E alguns animais só existem ali. E são típicos da região do cerrado. E eles são muito importantes para o equilíbrio ecológico dessa região. Lembrando que eu ia falar sobre 3 biomas, mas o vídeo ficou muito extenso e ainda teve informações que são muito minuciosas que eu não consegui passar para vocês, mas a gente pode esclarecer isso em um outro momento. As principais informações estão aí nesse vídeo. Então, dessa vez eu quero que vocês façam os exercícios em papel separado, que eu vou estar recolhendo depois para mim ver como está o andamento do desenvolvimento das atividades em classe de vocês. Então, sigam o roteiro que vai ser entregue em mãos. E assim vocês vão saber certinho como vão funcionar os exercícios. Então, um forte abraço e até a próxima aula.